Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um santo dia para você que nos acompanha, que faz o acompanhamento, né, a participação neste retiro virtual de Semana Santa de 2021. Me chamo Bruno Mariano, sou membro consagrado definitivo desta fraternidade, Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus, que tem por carisma, que tem por missão fazer Nossa Senhora mais conhecida e mais amada, preparando a cada um de nós para o nosso encontro pessoal com Deus, para o grandioso dia que é a volta gloriosa de nosso Senhor. Celebrar a Semana Santa, participar deste mistério, deste tríduo pascal, é se envolver na misericórdia de Deus, é se envolver na compaixão de Deus, é se envolver nos braços amorosos do Pai, que envia o seu Filho Jesus Cristo à Terra com a missão única e específica, que é salvar a mim e a você, que é redimir a mim e a você do pecado. Então, por isso que nós estamos imbuídos, né, envolvidos nesse retiro, buscando cada vez mais essa compreensão de quem é Jesus, qual a importância que Jesus tem na nossa vida, na nossa história, e compreender que este passo que ele dá, né, rumo à sua Páscoa, né, rumo à sua ressurreição, rumo à sua morte, rumo à sua paixão, é sinal de vida para nós. Ele traz para nós, com esta sua ação, vida e vida em abundância. Então, neste sábado santo em que nós nos encontramos, né, nos encontramos de certa forma presos, né, presos em nossas casas, sim, né, devido ao distanciamento social, devido ao lockdown, devido a essa realidade da pandemia, com certeza. Mas talvez nós ainda estejamos presos em nosso egoísmo, na nossa prepotência, nas nossas paranoias, nos nossos preconceitos, nas articulações asquerosas que pairam, que passam sobre a nossa mente, né? Quantas prisões nós estamos sujeitos, né? Quantas prisões nós estamos deleitados, talvez. Quantas prisões nós não queremos nos libertar, né? E que dias, né, meus irmãos, desafiadores, né? Que meses desafiadores, né? Que ano, que semana desafiadora é essa que nós estamos vivenciando, né? Neste ano de 2021, nós temos mais uma vez a oportunidade de viver uma Semana Santa totalmente diferente, uma Semana Santa atípica das demais Semanas Santas que nós já vivenciamos, que eu e você já vivenciamos, né? Estamos em toda parte do mundo vivenciando esse isolamento social, esse distanciamento social, esse lockdown, estamos vivenciando a pandemia. No entanto, nós precisamos se utilizar deste isolamento para aprofundar a nossa fé, para aprofundar o nosso conhecimento em Jesus, para aprofundar o nosso conhecimento no mistério pascal, para que de fato, envolvido nesse mistério, possa compreender a grande ação que Jesus fez por cada um de nós. Né? Queremos aproveitar essa oportunidade, né, que o próprio Deus nos dá, que a própria divina providência ela proporciona para mim e para você, para que a gente possa viver o discipulado de Jesus, o discipulado do Mestre, né? É um tempo então da gente, se assim eu posso dizer, reunir toda a igreja, né? E celebrar de uma forma muito intensa a razão da fé católica. E qual é a razão da fé católica? Cristo, que se encarna no seio da Virgem Maria e se entrega por cada um de nós e vivo está. Cristo, que quis se encarnar no seio, no ventre de Nossa Senhora, de Nossa Mãe Santíssima, né? Se entrega por cada um de nós no mistério pascal e está vivo no meio de nós. Então é esse mistério que nós estamos vivenciando
durante esta Semana Santa, né? Então, neste retiro de 2021, especificamente voltados para nós enquanto membros, enquanto consagrados, enquanto membros auxiliares, né? Enquanto povo de Deus que respeita e ama a fraternidade discípulos da Mãe de Deus, nós podemos olhar para uma figura como de costume todos os anos nós temos. Todos os anos nossa comunidade toma uma figura bíblica para que a partir daí, deste olhar, deste homem ou desta mulher que conviveu, né, ali com Jesus, possa transmitir para nós esses ensinamentos e possa trazer para nós frutos de conversão dentro desta semana que nós estamos envolvidos. E nesta Semana Santa de 2021, a nossa comunidade tem com um olhar muito carinhoso, né, a visão e o olhar de São João Batista, né? João, o Batista, João, o primo de Jesus, João, o precursor, e aprender com seus ensinamentos, né? Então João, ele, além de reparar o caminho de Jesus, mas ele não apenas faz isso com o discurso, mas as suas próprias ações, nós podemos perceber que ele prepara esse caminho e ele traz para nós também um sentido para que eu e você possamos estar vivenciando esta Semana Santa, especificamente este Sábado Santo em que nós nos encontramos hoje. Então, se a gente for parar para reparar, se a gente for parar para entender, né, nós vamos perceber que João é aquele que olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus. João, ele para em um momento da sua vida diante de Jesus, olha para ele e diz: aquele ali é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João é aquele que ouve uma voz do céu no momento em que ele está batizando Jesus, dizendo: este é o meu filho muito amado. Ou seja, João, ele testemunha a voz do Pai falando para o Filho, Jesus Cristo, que está ali diante dele. Este é meu filho muito amado, nele ponho a minha afeição. João é o que aponta: este é o Cordeiro de Deus. João é aquele que testemunha com seu ouvido, com seus olhos, com os seus sentidos todos que o envolvem, que aquele de fato é o Cordeiro de Deus, mas o próprio Pai dá testemunho do Filho, né? Este é o meu Filho muito amado, nele eu ponho o meu agrado. Então, neste momento, João reconhece, né, meus irmãos, que a missão dele termina. Quando João escuta: este é meu filho muito amado, este de fato é o Cordeiro de Deus, é onde concretiza a profecia que ele já havia feito anteriormente, né? Aquela palavra de profecia de que Jesus é o Cordeiro de Deus. João entende que a sua missão termina, né? Então esse é o primeiro ensinamento que São João ele vem trazer para nós nesse Sábado Santo, né? Chega a sua hora, ou seja, chega a hora de João passar o bastão, né? João, ele não quer as glórias para si, João, ele não quer as glórias para ele mesmo, mas João, ele nesse momento diz: opa, chegou a minha hora, a partir daqui não é mais comigo, a partir daqui é com esse cara aqui, a partir daqui é com Jesus, a partir daqui é com o Mestre, né? E aí, nós somos difíceis de aprender as coisas, né? Mas a gente precisa, ao longo do tempo, ir entendendo alguns pontos, que tudo na vida tem limite, né? Obviamente, exceto os juros de cartão de crédito, de boleto e toda essa realidade. Mas, fora isso, tudo na nossa vida tem um limite, né? A gente não pode insistir em permanecer em algo, ou permanecer com alguém, ou permanecer em uma situação onde a gente sabe que aquela realidade chegou ao fim, onde aquilo ali não tem mais para onde ir, onde eu preciso passar a vez, né? E se a gente persistir, se a gente continuar, vai haver um desgaste nosso, vai haver um desgaste do outro, vai haver um desgaste daquelas pessoas ou daquela situação que está ao nosso redor, né? Tem uma música que vai nos ajudar a entender melhor sobre essa realidade, que vai dizer, né? Ela vai dizer mais ou menos assim: mas não podemos esquecer que por amor tudo suportou.
mesmo chorando aos pés da cruz, foi sempre forte e jamais reclamou. Desde sempre entendeu que era plano de Deus. Ou seja, desde sempre entendeu que era plano de Deus para os filhos seus. Nossa Senhora, ela poderia ter tentado arrancar Jesus da cruz, mas desde sempre entendeu que era plano de Deus. Desde sempre ela entendeu que ali não era o fim, mas ali era o começo, ou que aquilo precisava se cumprir, ou que Jesus precisava morrer. Nossa Senhora, ela tinha essa compreensão, ela sabia disso. Desde sempre entendeu que era plano de Deus para os filhos seus. Desde sempre, meus irmãos, Nossa Senhora sabia. E aí nós precisamos aprender juntamente com ela a não sermos tão cabeça dura em persistir em situações ou em ações ou em relacionamentos, ou seja lá no que for, que já tem um fim, que não tem mais para onde correr. Né? Chega um momento na nossa vida em que aquele ambiente, aquela situação, ela não é mais para nós. Né? Ela precisa de uma modificação, ela precisa de uma restauração. Né? E eu digo isso não simplesmente no sentido maléfico ou negativo das coisas ou das situações, mas eu digo também nas ações positivas, que é justamente o envolvimento de João e de Jesus. Né? João Batista, ele então passa o leme para Jesus. Né? João Batista diz: eis aquele que é maior do que eu. Eis aquele que eu não sou digno sequer de desamarrar as correias de suas sandálias. João Batista é esse que então passa esse leme, né? Passa o bastão para Jesus. Né? Então Jesus, ao assumir essa condição de homem, né? E morrer pelos nossos pecados, não é? Ele passa também o bastão da condução da igreja aqui na terra para o homem. Né? Essa ação de João, né, entender que chegou a hora dele, também foi reflexo do próprio Jesus. Jesus compreendeu na sua vida, na sua caminhada, que a sua hora estava chegando. Pai, afasta de mim esse cálice, todavia, entretanto, se for da tua vontade, eu aceito. Jesus, ele sabia. Né? Jesus, então, ele passa o bastão da igreja, passa a condução da igreja para São Pedro, por exemplo. Né? E aí Jesus, ele diz, né? Ei, chegou a hora de vocês. Né? E Jesus hoje cada vez mais passa o bastão para nós, principalmente enquanto envolvidos numa nova comunidade. Ei, ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ei, discípulos da Mãe de Deus, ide pelo mundo consagrar toda a criatura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, traçando sobre a fronte de cada um deles o sinal da cruz. Ide pelo mundo evangelizar, ide pelo mundo consagrar. Então esse é o primeiro ensinamento de João Batista neste sábado santo em que nós nos encontramos. João Batista passa o leme para Jesus. Jesus, ao morrer, ao ser sepultado, ele passa o leme também para nós e diz: o Espírito Santo está convosco, ide pelo mundo. Ide pelo mundo pregar, ide pelo mundo evangelizar, ide pelo mundo consagrar, ide pelo mundo resgatar almas para mim, resgatar almas para Deus. Né? Um segundo ponto que a gente pode entender neste sábado santo, olhando para o sepulcro de Jesus, olhando para o túmulo de Jesus, olhando para São João Batista, que é aquele no qual nós, com muito amor, com muito carinho, nos envolvemos nessa Semana Santa, juntamente com Jesus, entendemos que João Batista ele é um promotor. Não é? João Batista ele vai dizer: eu batizo com água. No entanto, ele, Jesus, é que batiza com o Espírito, porque ele é maior do que eu. Ou seja, João Batista, ele engrandece a figura de Jesus. João Batista exalta nosso Senhor. Ele é maior do que eu. Eu batizo só com água, mas ele batiza com o Espírito Santo. Ele batiza com fogo, né? Meus irmãos, seja de onde quer que você esteja me ouvindo, me vendo nesse momento,
se você é de pastoral, se você é de movimento, se você é de outra comunidade, se você é um discípulo da Mãe de Deus, se você é um membro consagrado de nossa comunidade, chegou a hora de promovermos o outro. Se alguém sabe cantar, promova. Se alguém sabe tocar, promova. Se alguém sabe pregar, promova também. Se alguém sabe rezar, promova. Se alguém sabe limpar, promova. João Batista, olhando para o sepulcro com o olhar dele, nós olhando para o sepulcro de Jesus, nós entendemos isso. Promovamos, acho que essa é a palavra certa, uns aos outros. João Batista, ele nos ensina a ser grandes pedagogos. E aí a nossa fundadora também é um grande exemplo disso para nós. O que é que um pedagogo faz? O pedagogo na escola, ele vai ensinar uma criança, as crianças a crescerem. Acredite. Né? Acredite. Não tem coisa melhor do que ver um irmão crescer dentro de nossa comunidade. Não para ele, mas para a comunidade. Não para a vanglória dele, mas para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Entendamos, Deus, ele não diminui ninguém, nós é que humilhamos os outros. Deus, Jesus, ele não diminui ninguém. Essa humilhação vai passar por nós. Ou seja, ao ser sepultado, quando Jesus é sepultado, e durante este sábado, ele mesmo, o próprio Jesus, desce à mansão dos mortos, ele se diminui para promover a humanidade, para erguer o homem decaído, para restituir a nossa dignidade, para abrir, escancarar as portas do céu, meu irmão, para mim e para você. João Batista que promove Jesus, Jesus no sepulcro promove a cada um de nós. Um outro ponto, o terceiro ponto que nós podemos contemplar neste sábado santo, ao olhar de São João Batista, é a morte dele. A morte do primo, a morte de João Batista, estagnou Jesus? Jesus, ele sentiu dor, comoção, remorso, pena, chorou por causa da morte do seu primo? Com certeza Jesus sentiu a morte dele. Mas essa morte, essa dor que Jesus hipoteticamente possa ter sentido, né, não paralisou ele na missão. Né? Eu não posso parar diante dos meus medos, eu não posso parar diante das minhas tribulações ou diante das minhas limitações em vista de um projeto que Deus tem muito maior na minha vida. Sim, nós vacilamos, muitas vezes, inclusive, né? Nós ficamos doloridos, nós ficamos chateados, nós nos decepcionamos pelas nossas quedas, pelas quedas dos outros. Nós ficamos abatidos por causa da morte dos outros, principalmente nesse tempo em que a gente está vivenciando hoje. Nós ficamos abatidos, mas tenhamos a certeza que o Mestre se encontra no caminho. No caminho o Mestre nos conforta, o Mestre nos orienta, o Mestre nos dá orientação, o Mestre nos dá a direção, o Mestre nos dá o sentido e a força e a coragem de continuar. Olhando para Jesus hoje, neste sábado santo sepultado, eu não posso olhar para ele simplesmente com um olhar de tristeza. Eu não posso olhar para ele com um olhar de desânimo, mas eu preciso olhar para ele, para Jesus, com um olhar de alegria, visto a promessa que ele mesmo nos deixou ao terceiro dia. Eu ressuscitarei, e se morreres comigo, tu também vai ressuscitar comigo. Amém, glória a Deus. A morte do primo não estagnou a missão de Jesus. Quando Jesus, e aí nós podemos e precisamos ter cada vez mais a convicção disso. Talvez alguns estejam se sentindo abatidos, outros tristes, outros decepcionados, assim como aqueles discípulos de Emaús.
Mas a promessa já nos foi dada, a profecia já nos foi dada, ao terceiro dia eu ressuscitarei. E aí quando Jesus ele se encarna, que ele entra no tempo, ou seja, ele entra no Cronos, ele dá um sentido totalmente diferente a isso. Né? Ele dá um sentido diferente à morte, ele dá um sentido diferente ao luto, ele dá um sentido diferente ao desespero, ele dá um sentido a tudo isso, porque o sentido da nossa vida passa a ser Cristo. Né? Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféu. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar, até chegar ao céu. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. A partir do momento em que Jesus, meus irmãos, mais uma vez repetindo, entra na humanidade pelo seio virginal de Maria Santíssima, pela ação do Espírito Santo, ele dá um novo sentido. E este sentido para nós é ele mesmo. Né? O Cronos, ele é o deus mais temido dos gregos, né? Pelos gregos. Né? Porque o Cronos é o tempo, é esse tempo em que nós estamos vivenciando agora. Né? O tempo ele rege o nosso destino. Né? O tempo ele é destrutivo, o tempo ele é avassalador, o tempo ele devora tudo, o tempo não espera por ninguém, o tempo está rodando, a hora agora está passando. E ele não vai esperar nada acontecer, ele continua passando. E com a vinda de Cristo, repito mais uma vez, por obra do Espírito Santo encarnado no seio da Virgem Maria, o Cronos ele passa a existir dentro de um parêntese. Né? O Cronos ele começa a ser apenas um detalhe na nossa vida. Né? E qual a realidade mais urgente e mais importante da nossa vida depois de Jesus? É a vida eterna. Né? Que inclusive pode chegar a qualquer momento. Né? Pode chegar agora, né? Pode chegar daqui a pouco. Né? A vida eterna e a volta gloriosa de Jesus pode acontecer antes desse vídeo ser postado, antes da gente o assistir e vocês o assistirem. A volta gloriosa de Jesus ou a vida eterna que nos espera pode acontecer no momento em que a gente esteja assistindo esse vídeo. Essa formação, não sei. É imprevisível. E com Jesus inserido no tempo, o Cronos passa a ser um detalhe. E aí nós começamos a viver na graça de Deus, buscar esta graça. Né? E aí este tempo ele pode ser desfeito a qualquer momento. Né? Já dizia Santa Teresinha. Né? E hoje, mais uma vez, neste sábado santo, Jesus ele reina sobre o tempo. Estamos no sábado santo. Né? O sábado é o dia da ausência, é o dia que o esposo foi arrebatado, né, para longe de nós. O sábado é o dia da solidão, o sábado é o dia da dor, do repouso, da esperança. Cristo, que é Deus, palavra encarnada no ventre de Maria Santíssima, hoje ele se encontra em silêncio, ele se encontra calado. Né? A morte calou Cristo, então, meu irmão, minha irmã. Né? A morte, será que ela é capaz de calar o Verbo de Deus? O Verbo encarnado? Será que Cristo, neste sábado santo, ele descansa, então? Será que Deus descansa? E aí você se pergunta, né? E eu me perguntava isso enquanto rezava e preparava essa formação. Será que Deus ele descansa? Ele escolheu este sábado justamente para descansar, né? E eu pensava, será que o dia de hoje é apenas uma duplicação do dia de ontem, da sexta-feira?
Será que a mesma coisa que a gente vivencia ontem é a mesma coisa que a gente vivencia hoje? Né? O Sábado Santo é uma passagem, né? Ele está no meio, no centro do mistério pascal, entre a morte, que foi na sexta, e a ressurreição, que é amanhã, que é o domingo. E aí, uma feliz notícia para nós. Deus, ele não descansa. Deus, ele não descansa. Jesus, que se despojou de si mesmo, assumindo a forma de escravo, sujeito a tudo como nós, ele se rebaixa e se submete ainda mais, sendo redundante, se submetendo à morte. Né? Na verdade, não se submetendo à morte, mas conhecendo o estado de morte, né? Porque ele não permanece lá, mas ele conhece o estado de morte. O estado de separação da alma e do corpo. Né? Jesus, ele passa por esse mistério. Jesus, ele passa por esse itinerário espiritual. Né? Na homilia do Domingo de Ramos, domingo passado, Papa Francisco nos alertava, e eu vou ler na íntegra o que exatamente ele falava para nós. Abre aspas. Jesus sob a cruz, para descer ao nosso... Jesus sobe a cruz para descer ao nosso sofrimento. Prova os nossos piores estados de ânimo, o falimento, a rejeição geral, a traição do amigo e até o abandono de Deus. Experimenta na sua carne as nossas contradições mais dilacerantes e, assim, as redime, transforma, e eu acrescento, restaura. O seu amor, ele continua, aproxima-se das nossas fragilidades, chega até onde mais nos envergonhamos. Fecha aspas. É mistério do Sábado Santo. A igreja que vive um silêncio absoluto hoje, a igreja que vive um estado de recolhimento, a igreja que vive hoje um sentido, de certa forma, de luto, mas um luto cheio de alegria, uma esperança cheia de alegria, uma esperança cheia de vigor, uma esperança que não morre, uma esperança firme como a rocha, avassaladora, que deve envolver e devorar o nosso coração na certeza do Cristo ressuscitado, que logo mais, daqui a pouco, nós vamos dar o brado de vitória. A conquista, a vitória da morte sobre o pecado. Compreendamos neste sábado, olhando pelo olhar, né, compreendendo este sábado pelo olhar de São João Batista. Lembremos-nos dos 3 pontos que envolvem este sábado que nós trouxemos aqui. Né? Primeiro, vamos relembrar. Primeiro, Jesus, ele entende que a sua missão, João Batista entende que a sua missão chegou ao fim. Jesus entende que a sua missão terrena chega ao fim, por ordem do Pai. E ele nos deixa o Espírito Santo para nos conduzir, para nos guiar, para nos formar, para nos ensinar. Aprendamos pelo olhar de São João Batista o segundo ponto, promotor. João Batista, ele promove Jesus dizendo, eu batizo com água, mas ele batiza com Espírito. Neste sábado santo, Jesus, ele desce então à mansão dos mortos para promover a nossa dignidade, para restaurar a nossa dignidade, para dizer, ei, eu estou aqui, eu sou o Senhor da vida, eu governo, eu estou acima de todas as coisas e eu te chamo para a luz. Eu abro as portas do céu para você. Jesus, ele promove a humanidade decaída. Jesus, ele promove, então, a mim e a você. Jesus, ele não promove o nosso pecado, mas Jesus, ele vem promover
aquilo que nós temos de bom, a centelha do eterno que habita em nós. E o terceiro ponto, a morte não paralisou Jesus. A morte não nos deve paralisar. Neste dia estejamos unidos à Virgem Maria, estejamos unidos ao coração imaculado de Nossa Senhora, que sofre, que sangra, que sente dor, mas é uma dor cheia de esperança. E a esperança não engana, acho que é em Romanos que vai falar, né? O sofrimento produz paciência, que prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada gera esperança, e essa esperança que é comprovada não engana. O sofrimento que nós vivenciamos ontem e hoje produz paciência. A paciência gera fidelidade. A fidelidade de estar com Cristo na cruz, a fidelidade de estar com Cristo no Calvário, a fidelidade de estar com Cristo no sepulcro. E esta fidelidade não engana. Não nos engana, porque a promessa já nos foi dada. A promessa do ressuscitado já nos foi dada. Jesus vai ressuscitar. Jesus está à beira de ressuscitar. Por isso, meus irmãos, neste dia em que nós estamos unidos pelo amor, pela oração, em que você entra nesse mistério pascal, tenhamos esse entendimento de estarmos com Cristo na cruz, de estarmos com Cristo no Calvário, de estarmos com Cristo no sepulcro, de estarmos com Cristo na glória, na ressurreição. Estejamos juntos da Virgem Maria, estejamos juntos do discípulo amado, eles que sofrem, que padecem a dor do luto, mas que este luto possa gerar em nós e possa gerar em toda a humanidade a esperança de que Cristo vive, Cristo reina, agora e para sempre. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tenhamos todos um santo e abençoado sábado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.